Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal e hoje a gente vai fazer um negócio um pouquinho diferente. Se você já me acompanha há algum tempo, você sabe que eu ministro um curso na Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Uma semana para fazer a inscrição. Pois é, uma semana. Para você ter uma aula de provérbios na íntegra, certo? Para você sentir como é, e se você se interessar, ir lá na ABC2, o link está aqui na descrição do vídeo, para fazer a sua inscrição, tá bom? Não são apenas aulas em vídeos, tem hangouts comigo, com o Marcelo Cabral e com o Paulo On, certo? E ainda, se você quiser fazer dois trabalhos, tem dois trabalhos que a gente corrige, devolve para você, te dá o feedback. É um curso bem completo, bem abrangente, com todos os gêneros literários bíblicos, tá certo? É só você ir em uma das muitas aulas que você vai ter acesso se você fizer a inscrição nesse curso. Fica ligado no canal porque na semana que vem a gente volta com a nossa programação normal, com direto do original, com leituras assistir bastante a aula. Um abraço! Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de interpretação bíblica do nosso módulo aqui da BC2. Hoje a gente vai tratar de literatura sapiencial. A gente vai trabalhar hoje a literatura sapiencial, como interpretar esse gênero bíblico a partir do livro de Provérbios e como o livro de Provérbios se relaciona com os outros livros da literatura sapiencial, da sabedoria, falando de Cantares de Salomão, certo? E de Eclesiastes, além do livro de Provérbios. Então, nessa aula, Provérbios, há dois tipos diferentes de provérbios que aparecem no livro. Os ditos proverbiais e as instruções proverbiais. A gente vai estudar um pouquinho da diferença entre eles, por que isso é relevante. Vamos falar sobre a senhora sabedoria versus a senhora tolice, que são duas mulheres importantes que aparecem aí no livro de Provérbios. Vamos falar dos elementos de decisão entre a sabedoria que a gente tem que entender para essa aula. Se você entender isso, você entendeu a aula. É que instruções proverbiais, nem os ditos proverbiais, como se eles fossem a lei. As questões que estão no livro de Provérbios, no livro, vez ou outra. E embora a gente consiga ver diferenças entre uma vida santa e uma vida pecaminosa assim no livro, quando a gente tem uma instrução proverbial, a gente não usa a figura elementar que a gente sempre tem em mente, é a figura de Salomão. Pois bem, a gente só vai entrar nos provérbios de Salomão de fato quando a gente chega no capítulo 10. No capítulo 1 ao 9, a gente tem uma espécie de introdução, mas eles foram coletados da maneira como eles foram coletados. No capítulo 10 até o capítulo 22, aí sim a gente tem um primeiro bloco de ditados de Salomão, né? A partir do capítulo 22 até o capítulo 24, a gente tem outros ditos que aparentemente não são de Salomão. Aparece uma outra figura importante no livro, que é essa figura do sábio, que a gente não sabe ao certo quem é, né? E esse trecho, esse bloco, forma uma espécie de interlúdio no livro, porque Salomão vai voltar a partir do 25, né? Mas é uma espécie de interlúdio no livro e que a gente encontra literatura, o organizador final do livro de Provérbios, ou, para ser mais preciso, os organizadores do livro de Provérbios, né, eles beberam nessa fonte desse provérbio egípcio e alterado sábio dentro dos limites hebraicos, sacerdotais hebraicos, da espiritualidade hebraica, da espiritualidade do Deus de Israel, né? Então a gente conhece esse rapaz chamado Amenemope, né? Que nos escritos de Amenemope, que são escritos egípcios, a gente encontra paralelos muito próximos a Provérbios 22 e 24. Depois a gente tem um retorno dos ditos de Salomão de 25 a 29, né? Reunidos pelo rei Ezequias. Está lá no próprio texto que o rei Ezequias reuniu esses ditos de 25 a 29.
Quando a gente compara 25, 29 com 1 a 9, a gente começa a entender quem é o destinatário desses provérbios. O primeiro destinatário desses provérbios são jovens sendo educados para a vida na corte, seja como reis, como ministros, como príncipes, como governantes, né? E Ezequias, ele reúne esses provérbios para educar esses futuros reis, futuros príncipes, futuros ministros, futuros governantes na corte, como eles deveriam fazê-lo com sabedoria, certo? Entre Salomão e Ezequias a gente tem mais ou menos uns 200 anos de preservação da sabedoria salomônica, né? 200 anos de preservação desses ditos. E então a gente tem uma reunião desses escritos para melhor educar essa elite cortesã, tá? Essa elite da corte. Por que que isso é importante? Porque ao perceber que é destinado ao simples e ao jovem, ou ao jovem e ao curioso, a palavra pti, né, no hebraico, que ela se destina a explicar cortes posteriores, né? Então a gente começa a entender que a gente está lidando aqui. Pensa sempre que quando você está lendo Provérbios, o primeiro ouvinte, lembra desse princípio interpretativo? A gente tem que pensar no primeiro ouvinte. O primeiro ouvinte, ele é um adolescente, homem, indo viver na corte. E aí talvez você se pergunte, tá, mas esse livro ele é para mim também? Né? Como que a gente faz essa transição? Quando o organizador final do Antigo Testamento, para o jovem interessado a governar, para o jovem que tem um futuro como ministro, um futuro como governador, um futuro como príncipe, né? Essa sabedoria para esse jovem serve para o restante de Israel também. E, portanto, serve para nós também. E aí nós podemos, em retrospecto, analisar essa palavra pti, né, ao jovem, ao simples, como uma instrução dos provérbios a todo aquele que é curioso, ao simples de coração, né? A gente está querendo, então, ao curioso, a pessoa que tem a vontade de olhar as minúcias desse mundo e dessa vida, né? Como viver com mais sabedoria, certo? Mas para entender o livro, por que que ele tem as ilustrações e as figuras que ele tem, se você tiver em mente que ele foi dado para o serviço na corte, muita coisa se esclarece. Quando a gente chega aos provérbios nos capítulos 30 e 31, a gente começa a perceber uma coisa interessante. Volta a história de que Salomão não é monopolista dos provérbios. Com Jó, Eclesiastes, certo? E uma figura importante que é Lemuel e a mãe de Lemuel, que farão coro com cantares, ou os cânticos dos cânticos. Tá? A gente vai ver isso com mais detalhe mais para o final dessa aula. Mas é importante a gente perceber que Agur ele tem essa nota pessimista em relação à sabedoria, que a gente encontra tanto em Eclesiastes quanto em Jó. Então, Provérbios tem um choque de realidade muito forte quando a gente chega no final do livro para perceber o seguinte: a sabedoria humana, por mais que eu busque, foram 30 capítulos aqui buscando a sabedoria humana, por mais que eu a busque, no final do dia, ela tem severas limitações. Ela apresenta severas dificuldades para aquele que lê. Marca isso na sua cabeça, porque a gente vai trabalhar com essas limitações para interpretar todo o livro de Provérbios. O livro de Provérbios não deve ser aprendido de maneira inocente, de maneira, como é que eu posso dizer melhor aqui, ingênua. O livro de Provérbios ele tem que ser tratado, né? Ele tem que ser tratado de forma madura, sempre sabendo que existe. A gente chega num final pouco aprazível, tá? Entretanto, a mãe de Lemuel passa a orientá-lo na busca de uma esposa, tá? Na busca de uma esposa. E, na realidade, isso é uma resposta a Agur, dizendo que
Tá bom, no fim do dia a gente tem que ser maduro. E a maturidade leva a decisões como essa, a respeito de uma esposa que seja sensata, uma esposa que seja uma mulher virtuosa. Feitas essas considerações a respeito da estrutura dos provérbios e da limitação que eu quero que você entenda, que as palavras dos provérbios não levam a uma sabedoria final. Aliás, a frase é essa: a estrutura dos provérbios nos leva a entender, a estrutura do livro de provérbios nos leva a entender que a conclusão é a seguinte. Conclusão: a sabedoria exposta aqui, ela é sempre inicial, nunca final. O que você vai encontrar no livro de Provérbios, guarda isso no seu coração, é uma sabedoria que ela te dá o início, ou os princípios das suas decisões de sabedoria. Jamais a palavra final sobre o que é uma decisão sábia. A palavra final sobre a decisão sábia passa pela reflexão do leitor. É diferente de uma lei, não matarás. Lei é lei. Provérbio, é princípio de sabedoria. Então a conclusão é que nós temos aqui, no livro de Provérbios, uma sabedoria inicial, um princípio instrutivo, um princípio de instrução. Agora, qual é a decisão que você vai tomar nos caminhos específicos, nos rumos da sua vida? O início está em Provérbios. O fim passa pela sua reflexão. Então, dito isso, vamos para aquilo que a gente vê em termos literários, diferenças literárias dentro do livro de Provérbios. Dentro do livro de Provérbios nós temos basicamente dois tipos distintos de sentenças. Tá? A gente tem os ditos proverbiais, mais comumente são de Salomão. Então a gente tem um exemplo aqui de Provérbios 10, 1d e 2. Né? O filho sábio alegra seu pai, o filho tolo entristece sua mãe. As riquezas de origem desonesta não têm valor duradouro, mas uma vida, né? Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Né? Água mole e pedra dura, tanta essa nota de sabedoria popular. Né? E claro, sabedoria popular evidentemente não deve ser tratado como se fosse lei, como se fosse distinção entre vida santa e vida promíscua. Percebe o seguinte: filho sábio alegra seu pai, o filho tolo entristece sua mãe. Retomando aqui a aula passada, o que é isso? Paralelismo. Nesse caso específico, paralelismo de antonímia, paralelismo antônimo. Então, de um lado você tem o caminho de sabedoria, de outro lado você tem o caminho de tolice. Né? Um paralelismo de antonímia. As riquezas de origem desonesta não têm valor duradouro, mas uma vida justa livra da morte. Percebe? Então, como que isso é aplicado na especificidade da sua vida, meu irmão? Vai ter que passar pela reflexão. É um convite à poder judaica, né? Mas o livro de Provérbios é um convite a uma vida que te obriga a pensar. A resposta não está pronta. Tá? Como que se aplica isso? Né? As riquezas de origem desonesta não têm valor duradouro, mas uma vida justa livra da morte. Uai, cada momento da sua vida você vai ter que analisar se aquela decisão é uma decisão honesta ou desonesta. Isso nos convida a enxergar a vida de maneira mais complexa. Exemplo, a verdade, a mentira é mentira. Estou eu vivendo na Polônia e bate na porta na minha... E eles estavam indo para o campo de concentração. E eles precisam se esconder. Você pode recebê-los na sua casa para escondê-los do regime nazista? E eu falaria para Irene o seguinte: não. O mais sábio é me apartar dessa decisão e dizer isso é problema para a minha vida. Ou talvez a decisão mais sábia, a decisão cristã, seja, não, é uma vida que eu tenho que preservar, ou uma família, vida de família, vidas dentro de uma família que eu tenho que preservar, então eu vou recebê-los dentro da minha casa. E alguém vai dizer, claro que diante do regime nazista, eu vou receber a família judaica dentro da minha casa. Receber a família judaica dentro da sua casa significa que se bater na sua porta, necessariamente de mentir para proteger. Agora, não é mais apenas a família de judeus que está dentro da sua casa, como a sua própria família.
verdade é verdade, mentira é mentira, o livro de Provérbios te ensina a olhar o mundo com maior grau de complexidade, tá? Assim, o simplismo ou a simploriedade não tem espaço no livro de Provérbios, né? E talvez, certo? Eu negar a família judia de entrar na minha casa, num contexto como esse, fosse a decisão mais simples e a decisão que eu vou continuar falando a verdade. Mas entristeceria muito a minha mãe, certo? A minha mãe, todos os conselhos de sabedoria que ela me deu, se eu fizesse isso e ela ficasse sabendo, ela ia falar, filho ingrato que não aprendeu nada. E talvez eu recebendo essa família e colocando a minha própria família em risco e precisando mentir para protegê-la, embora eu esteja mentindo, embora eu esteja fazendo algo que é em teoria errado, certo? Essa decisão é a decisão sábia que alegraria o meu pai. Então, o livro de Provérbios te leva a trazer para a sua vida, convidar para a sua vida o pensamento em problemas complexos. O pensamento diante de situações de em situações extremas, situações de necessidade de reflexão profunda. Isso, quando eu falo em ditos proverbiais, é mais fácil de enxergar. Quando eu falo em instruções, é um pouquinho mais difícil. Instruções proverbiais, Provérbios 22, 22. Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito. Revisão da aula passada, vamos lá. Se os ditos proverbiais mais frequentemente representam paralelismos de antonímia, eis o que é sábio, mas eis o que é tolo, porém o sábio procede dessa maneira, então você tem paralelismos de antonímia, né? As instruções diretas apresentam paralelismos de sinonímia. Não roubes ao pobre porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito. Você tem paralelismos de sinonímia. E aí você diria, não, isso aqui é lei. Olha o imperativo aqui. Não roubes ao pobre porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito. Certo? Pois bem, existem leis em Levítico e Deuteronômio que se assemelham a isso aqui, são de fato leis. Mas as instruções proverbiais, certo? Elas estão aí para nos explicar, né, o motivo pelo qual essas leis elas tomam forma. Como que na sociedade, né, essas leis elas fazem com que a sociedade seja mais próspera, né? Em 22, 23 e tal, certo? As próprias instruções elas têm uma nota de quem diz a sociedade funciona melhor quando esses princípios são obedecidos. Percebe? Então são instruções, não é lei civil. A lei civil estava lá em Levítico e fundamentalmente em Deuteronômio. Né? Um pouquinho em Êxodo, é verdade também. Né? Quando a gente fala do decálogo, né? Não matarás. É mais complexo e é bom que seja assim. É bom que seja assim. E a gente vai ver daqui a pouco por que isso é bom. Certo? Avançando, eu queria compreender um livro escrito para adolescentes na puberdade. E adolescentes na puberdade, eles não mudam muito através dos séculos, eles têm as mesmas necessidades, né? Então a gente não deve atenuar, a gente não deve tornar mais suave ou mais leve a ilustração, as imagens ótica libidinosa que são encontradas no livro de Provérbios. Elas não estão lá por acaso, tá? Elas não estão lá por acaso, certo? É uma bobeira ou é perder o sentido do livro se a gente atenua essas imagens, certo? E aí a gente vai ver de novo aqui uma revisão da aula passada de linguagem poética. Presta atenção no que está escrito em 9, de 1 a 3. A sabedoria edificou a sua casa, Lavais misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordem às suas criadas para receber as pessoas e tal. Um convite, né, aos sábios. De novo, perceba aí os paralelismos
de sinonímia, né? Agora, mais importante que os paralelismos de sinonímia, edificou a sua casa, é próprio de um conceito abstrato como a sabedoria, cuidar de animais, misturar o vinho, arrumar a mesa, dar ordem às criadas? Não. Quem faz isso é uma pessoa, e mais especificamente uma mulher, certo? Então, jovem mancebo, preparando-se para o serviço na corte do rei, você se sente atraído por uma mulher? Se sentir atraído é a senhora sabedoria, certo? E aí a gente caminha até 9:13 e a gente encontra a senhora tolice, ou na tradução revista e atualizada, que foi a que eu escolhi para colocar aqui, a gente encontra a senhora loucura. Eu acho que, dado o contexto literário, principalmente o literário do livro de Provérbios como um todo, é mais condizente com o livro traduzir como a tolice é a mulher apaixonada. Agora presta atenção que aqui a gente tem outro exemplo aqui prático de paralelismo que a gente viu na aula passada, hein? Agora, dessa vez, paralelismo sintético. Loucura é a mulher apaixonada. É ignorante e não sabe, é ignorante e não sabe coisa alguma. Perceba que você tem essa disputa entre a mulher apaixonada, ou melhor dizendo, entre a senhora tolice, a tolice é a mulher apaixonada, o jovem na corte. E o jovem na corte precisa fazer a sua própria decisão entre a tolice e a sabedoria. Que tipo de senhora que atrai a esse jovem, tá? Então, o livro de Provérbios ele tem essa tônica. O livro de Provérbios ele tem essa disputa entre sabedoria e entre tolice. E apresenta ao jovem no preparo para o seu exercício governamental, certo? No preparo para o seu exercício como príncipe, como governador, ou talvez até como rei, né? Ele apresenta essas duas senhoras, uma mais tentadora do que a outra. Com que tipo de mulher você quer ser? 9, você vai percebendo que você tem um instrutor, ora o pai, ora a mãe, mas principalmente o pai, que instrui o seu filho, ou o jovem, ou essa pessoa que está sendo preparada para o exercício do cargo público, certo? E ao instruí-lo, ele utiliza essas ilustrações. Por isso não é bacana que a gente amenize essas ilustrações que têm alguma origem, sim, do comportamento da libido, referente à erotização, referente inclusive às questões do relacionamento entre homem e mulher. É algo que está presente na literatura e é algo que nos dá essa dica de como isso está sendo tratado. Essa ideia do garoto que está sendo treinado, teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, todo o teu entendimento, né? Todo o teu coração. E aí você vai ver na continuação do Shema que o pai deve ensinar ao filho pelo caminho, ao caminhar, na caminhada, pela estrada. E é exatamente isso que essa figura ilustrativa do pai faz aqui nessa introdução de 1 a 9. Ao fazer isso, ele usa essa ilustração da senhora sabedoria versus a senhora tolice. Frequentemente a mãe ela é colocada nesse papel de dizer ao filho como o mundo das mulheres funciona. Porque o mundo das mulheres é um mundo... você tem esse momento definitivo, esse ponto definitivo em que você pode escolher a tolice ou você pode escolher a sabedoria. Como é o comportamento da sabedoria e como é o caminho da tolice? Você tem essas duas coisas. E é extremamente tolo tirar proveito da mulher adúltera. Quando você fala que a mulher apaixonada, ignorante que não sabe coisa alguma, essa mulher tola é a mulher sedutora, a mulher adúltera. Nisso a gente caminha para o nosso próximo ponto, dos elementos de decisão. A gente sempre vai ter em Provérbios, para que nos fornecer material para tomar decisões em momentos difíceis. E no livro de Provérbios você sempre vai ter essa disputa, né, essa competição entre duas mulheres pelo
a sabedoria e a tolice pelo coração daquele que vai tomar a decisão, pelo coração do jovem, as mulheres. Agora eu faço o caminho inverso, despersonifico e trato da sabedoria e da tolice como elementos abstratos. Somos encontrados em situações em que a tentadora tolice, meu marido está fora, ele não vai voltar, ninguém vai ficar sabendo. Porque fazer aquilo que é errado tem um gostinho a mais, é mais gostoso. Fazer aquilo que é proibido é sempre mais emocionante. Experimentar a fruta quando ela não deve ser comida, comer a sobremesa antes do prato principal tem sempre um gostinho a mais. Vem comigo que a gente vai fazer isso, ninguém precisa ficar sabendo. E essa é a maneira como o caminho da tolice apresenta suas grandes tentações para nós. Enquanto que o caminho da sabedoria apresenta um caminho seguro, às vezes mais monótono, mas o verdadeiro caminho sábio. Então sempre vai existir essa disputa, certo? Então a mulher adúltera, assim como a tolice, é sempre sedutora. A gente vai encontrar isso com algum grau de detalhamento, com algum grau de aplicação prática. Um episódio da adolescência dele, em que ele furta uma pera junto com seus amigos. E ele chega à conclusão que ele furtou aquela pera não porque ele estava com fome, não porque ele precisava, não porque a pera era mais gostosa do que outras frutas que ele tinha acesso, mas simplesmente pelo prazer de fazer algo errado. E por isso ele se sente culpado, porque ele descobre em si mesmo que lá dentro do coração dele existe um desejo de fazer o mal simplesmente porque aquilo é proibido. O mal pelo mal, a maldade pela maldade, a crueldade pela crueldade, a transgressão pela transgressão. Né? E a mulher adúltera em Provérbios, ela se comporta assim. Né? E assim é a tolice. A tolice ela é sempre assim. Ela é um convite a fazer o mal pelo mal, um convite a perpetuar o mal, porque jogava bola, tinha o campinho lá que a gente jogava. E é assim, quando você é criança e joga bola e tem um campinho, é a maravilha, porque você não precisa jogar na rua, você não vai esfolar o pé, você vai jogar ali e fala assim, ih, chegaram os grandes, cara. Ou na minha cabeça de moleque de 7, 8 anos, já era, chegou os grandes. Era assim que a gente falava. Né? E aí, quando chegam os grandes vão lá e bicam a bola para fora do campo, falam, acabou, já era, acabou a bola, põe debaixo do braço e vai jogar na rua, no asfalto, porque o campinho dos grandes. E eu quando tinha 8, 9 anos de idade, eu pensava, quando eu for um dos grandes, nunca que eu vou fazer um negócio desse. Aliás, eu vou brigar com os meus amigos se eles fizerem. Aí eu fiz 13, 14 anos e de repente eu me deparo com a cena, eu mesmo no meio dos outros grandes falando acabou tal e perpetuando a maldade. Essa autopercepção, ela tem que começar na adolescência. Por isso que a instrução de Provérbios é dada para o jovem adolescente. Na adolescência, o jovem tem que perceber que ele pratica o mal e que muito da proibição, da transgressão da proibição. Percebe? Em sintonia com isso, a gente tem Cântico dos Cânticos. Então, quando a gente pega a literatura sapiencial, em sintonia com Provérbios, a gente tem Cântico dos Cânticos, porque Cântico dos Cânticos apresenta a maior das complexidades, que é o amor, a maior das complexidades, que é a vida amorosa, certo? E o que carece de maior sabedoria do que entender precisa de sabedoria. Então, o livro de Cântico dos Cânticos, ele é introduzido entre os livros de sabedoria precisamente por causa desse fator, em sintonia com os elementos de decisão que a gente vê em Provérbios, que tratam dessa questão da escolha da mulher entre a mulher sábia e entre a mulher tola como um elemento de sabedoria. Então ela entra ela entra em sintonia com essa questão da mulher adúltera e da mulher sábia. Quando você entende isso, você entende o que é a mulher virtuosa lá em Provérbios 31, certo? Depois de você ter toda essa descrição do caminho da sabedoria e do caminho da tolice, um camarada chamado Agur fala, de nada me valeu toda essa sabedoria, porque eu continuei sendo um tolo. Eu continuei praticando a iniquidade, eu continuei praticando. Ela quebra essa tônica de que muito difícil. Aliás, lá em Agur, se você for ler, leia depois Provérbios 30, você vê outro elemento que a gente tratou na aula passada, que é a enumeração. Né?
Enumeração. Ele trabalha sempre com elemento poético de 3 e 4. 3 e 4, 3 e 4. Isso é mais uma revisão daquilo que a gente viu na aula passada. A mãe de Lemuel e fala o seguinte: Lemuel, olha só, preciso bater um papo com você sobre mulheres. Tá? E então a gente tem o episódio da tal da mulher virtuosa. Quando você entende esse contexto todo, o que é a mulher virtuosa? Qual é o papel literário da mulher virtuosa para fechar o livro de Provérbios? O papel literário desse fechamento de Provérbios é, embora tenha uma nota de realidade, o cerne da questão, porque é possível buscar sabedoria, é possível um caminho de sabedoria, sim. E então, como que a sabedoria se parece? Boa e de colar. E você vai percebendo que a mulher virtuosa é uma ilustração de que é sim possível buscar sabedoria. Embora a Guru esteja dizendo que a vida inteira ele buscou sabedoria e no fim das contas não encontrou coisa nenhuma. No fundo, isso é um convite à complexidade. É dizer que na vida não há coisas pequenas. A menor dos detalhes, em Provérbios você tem todo tipo de detalhe, o menor dos detalhes é importante tomar a decisão com sabedoria. Sempre uma competição entre a sabedoria e a tolice. Se você quiser a ilustração mais infantil, vai ser sempre uma discussão entre o anjinho e o diabinho do lado do desenho animado, do lado do Pato Donald, do lado do Tom, do lado do Jerry. Sempre todas as decisões da sua vida serão uma disputa, uma competitora. Agora, nem toda decisão específica da sua vida está explícita no texto bíblico. Nem toda decisão específica da sua vida está explícita em Provérbios. E você leia, por mais que você leia aquilo que está escrito no livro de Provérbios, ele especifica na vida aplicá-los com sabedoria. A sabedoria não é a decisão final. O convite à complexidade. Graças a Deus que as instruções não são leis. Graças a Deus que as instruções elas não estão escritas em tábuas de pedra de maneira em leis e não serem estatutos civis. Permite que a gente se aproprie dessa sabedoria e em circunstâncias diferentes, num tempo diferente, com pessoas diferentes, com complexidade diferente, a gente seja capaz de discernir elementos de decisão para que a gente possa tomar decisões sábias. Então não deixa, se você é líder de igreja, se você tem alguma função em que a tomada de decisão é pública, não deixem que utilizem a Bíblia como se ela, como tivesse em um ou dois versículos uma verdade final sobre um assunto. A Bíblia não funciona desse jeito. O cara vai lá, tira um provérbio do contexto, pega um versículo de decisão. Percebe? Você precisa examinar o texto bíblico e com sabedoria discernir entre certo e errado. E cara, bem ou mal, na verdade muito mal, nós temos capacidade de discernimento. Nós olhamos para o livro de Provérbios para nos fornecer sabedoria para discernir. Tá? Não deixe que alguém pense que ao ler um provérbio que diz ensina a criança no caminho que deve andar e quando ela crescer não se desviará dele, isso significa que isso é uma profecia escrita em tábua de pedra. Não é. Isso é um princípio de sabedoria. Um princípio de sabedoria que remete ao Shema, que remete à ideia de você andar pelo caminho com a criança. Então, ensina a criança no... Então, durante o caminho, enquanto você caminha com ela, enquanto você é um pai presente, enquanto você é uma mãe presente, vai ensinando para que ele não se desvie. Agora, isso é um princípio de sabedoria, isso não é uma profecia. Dentro do próprio livro de Provérbios, e nós temos o livro de Jó e o livro de Eclesiastes. Que Eclesiastes, a gente tem que colocar a nota dissonante de Provérbios 31. Sim, é possível. Não é porque é difícil ou muito difícil, ou porque a gente chega no final da vida e a gente chega à conclusão que a gente não aprendeu tudo, está errada. Não é dizer que a Bíblia está em contradição. Perceber essas tensões dialéticas na Bíblia significa que você lê como um leitor maduro, e o leitor maduro é capaz de tomar decisões. Então, eu me atrevo a dizer que a aula passada e essa aula, no meu ciclo, que eu
O texto é cheio de nuances, ele nos convida sempre à complexidade. É bom que ele seja poético, dizendo, é sábio fazer desse jeito. É um princípio importante. Como que isso se aplica? E, digo mais, o cristão que não quer ler, está na prática espiritual. Agur, Jó, Eclesiastes vão dizer que a coisa é difícil, né? Vão traçar caminhos de distinção dialética. A gente vê em Salmos, que a gente vê em Provérbios, certo? E isso é uma sem crise. A Bíblia é feita desse jeito mesmo, foi de propósito. Para dizer para você, essas notas dissonantes, a gente chega a uma espiritualidade madura, né? Então, a gente vai ficando por aqui hoje com essas coisas, certo? Saiba que, cara, continue a oração, porque a oração é fundamental para a compreensão.